E antes de voltar ao tema, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem e conheça toda a linha de produtos, que é o www.segmagem.com.br. E voltamos com este papo bem interessante. Marcos, prazer imenso. Igualmente. Aliás, gratidão por aquela entrevista que todo mundo comenta até hoje, viu? Eu e vão agradeço, continuar comentando. Ah, que bom. Fico contente. Gratidão. Bem, você estava falando sobre a sua experiência, como Isso. uma viagem no tempo. Isso, né? exato. Que você ainda não identifica como, mas você acredita que seja. Acredito que sim. Qual a diferença com viagem astral? Olha, eu acredito na viagem astral também, né? Pelo pouco que eu sei da viagem astral, que eu ouvi de pessoas comentarem e explicarem, né? A viagem astral eu acho que é mais uma coisa da consciência do que física, por isso que é astral, né? Eu entendo que é assim. Eu penso, quando você se desprende do corpo, você pode viajar para qualquer ponto no espaço, né? Inclusive outros planetas fora do nosso mundo. E como você pode viajar, você está desprendido do corpo, eu acho que você viaja tanto no espaço quanto no tempo. Então eu acredito que astralmente muita gente já viajou, no tempo inclusive, voltando à sua infância, voltando a vidas passadas, ou a eventos históricos, né? Agora, a viagem no tempo em si, como eu apresento no livro Força Estranha, né? Embora eu acredite na possibilidade de viajar astralmente no tempo, eu acredito também que é possível uma viagem física no tempo, que é o que acontece no livro Força Estranha, né? E você conhece alguém aqui que tenha feito essa viagem? Eu não conheço. Eu conheço pessoas que me contaram episódios isolados, como esse caso que eu contei do hotel, lá de Curitiba, pessoas que se viram em outros lugares, e, inclusive em épocas em que elas eram crianças, não épocas antes delas nascerem, mas em que elas eram crianças, e que elas garantem que estiveram lá. Mas não houve uma testemunha, mais de uma pessoa já me contou isso, particularmente depois de agosto do ano passado, quando eu lancei o livro, né? Olha que interessante. Me contaram que se viram em locais onde elas tinham crescido, quando eram crianças, né? E agora elas não tinham testemunha de alguém que tenha visto elas se deslocarem fisicamente, por exemplo. Então muitas delas me perguntaram, como você me pergunta agora, será que eu viajei astralmente ou fisicamente? É muito tênue a diferença. Mas se você estudar um pouco os textos do astrofísico inglês Stephen Hawking, por exemplo, e as próprias teorias de Einstein, você vê que a viagem astral é uma possibilidade, a viagem astral física. Então existe algo além da viagem astral, existe a viagem no tempo física. Não é? Muito bem. Bem, vamos falar do seu livro. Um dos casos que você cita no livro é o famoso ET de Varginha. Certo. Na sua opinião, o caso Varginha, ele envolve viagem no tempo ou seres seriam extraterrestres mesmo? Olha, esse famoso caso do ET de Varginha, que foi pesquisado por vários ufólogos brasileiros de renome, inclusive e alguns estrangeiros também, foi pesquisado particularmente, minuciosamente pelo Marco Antônio Petit, que é um dos maiores ufólogos do mundo, né, Estava brasileiro. conosco lá na entrevista com o Estava Eric. conosco lá com o Eric von Däniken, claro. Ele, na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior ufólogo brasileiro e internacional mesmo. Ele pesquisou muito detalhadamente esse caso Varginha, inclusive eu sou grato a ele, sempre você, por ter obtido a permissão dele de citar um dos livros dele no meu, Força Estranha, ele me deu essa permissão, porque os personagens no livro Força Estranha comentam o caso Varginha, que é um caso verídico. Na minha opinião, o caso Varginha não envolveu viagem no tempo. Eu acho que os seres avistados e capturados eram extraterrestres mesmo, né? E eu me baseio essa opinião no trabalho de ufólogos como o Petit e como outros. Né? Porque foram a fundo mesmo, né? Foram a fundo, foram feitas pesquisas nos hospitais onde os corpos foram levados, né? Na cidade de Campinas e nos Estados Unidos mesmo. Né? As famílias, né, das pessoas envolvidas. Sim, as famílias foram entrevistadas. Havia momentos que elas tinham medo de falar, em outros momentos elas revelaram um pouco mais. Depois pareceu que ficaram com medo novamente. É né? verdade. Eu creio que, embora eu defenda a origem temporal de boa parte dos alienígenas, dos UFOs vistos, o caso Varginha não é um deles. Eu acredito que eles eram extraterrestres mesmo. Bem interessante você colocar, inclusive, né? Sim. Um dos personagens da Força Estranha, desculpe, do seu livro, né, fala sobre o desenvolvimento da consciência. Me conte, como você vê isso? Esse personagem, particularmente é o Dr. Phillips, né?
ele é interrogado, ele é questionado por uma pessoa que acompanha o trabalho dele. Essa pessoa é espiritualista e ela fala do desenvolvimento da mediunidade. Pergunta a ele se, como cientista, ele acredita nisso. Na mediunidade e no desenvolvimento da mediunidade. Ele diz que sim, que apesar de ser cientista, isso existe, claro. Né? E que ele diz também que o próprio desenvolvimento da mediunidade está ligado ao desenvolvimento da consciência. Ou seja, quanto mais aberto, mais estudado você for, mais preparado para receber mensagens, você vai receber mensagens, segundo esse cientista, claro que o cientista é criado por mim, mas você vai receber mensagens de outras entidades, que não são fora de você, mas o que é interessante, você vai canalizar, talvez até psicografar, se você quiser usar o termo, mensagens de você mesmo, de camadas ocultas da sua consciência. Eu acredito que muitas obras psicografadas, ditas psicografadas, canalizadas, não são necessariamente de espíritos, embora eu acredite que existem os espíritos também, claro. Mas muitas dessas mensagens eu acho que são de uma porção adormecida da sua consciência, da sua personalidade. Uma memória. Uma memória, pode ser uma memória, sim. Eu acho que existe aqui no Marcos, na Kátia, na Cris, várias Kátias, várias Crises, vários Marcos, né? De vidas passadas ou mesmo dessa vida, que de alguma forma querem se expressar, e eles se expressam através da arte, né? O próprio livro Força Estranha, de certa forma, a escrita dele foi tão corrida que às vezes parecia que vinha coisas que eu não tinha planejado escrever. Eu espero que você interaja ainda mais com essas forças estranhas, para que você nos traga, porque eu também acredito no que você está dizendo. Certo. Aliás, eu também tenho uma linha de pesquisa nesse sentido. Mas a apometria até fala disso, dessas personalidades, não é mesmo? Exatamente. Muito bem. Existe, na sua opinião, um acobertamento por parte das autoridades do fenômeno UFO? Ou dessa questão aí da viagem no tempo? Sim, eu acredito que existe. Existe um acobertamento, sim, do governo, né? Dependendo do país em que a gente fala, um acobertamento é maior ou menor, né? No Brasil tem havido uma abertura até bastante extraordinária, né? Promovida pela CBU. A CBU é a Comissão Brasileira de Ufólogos, encabeçada por pessoas como o Gevaer, diretor da revista UFO, o Marco Antônio Petit, que a gente citou, outros ufólogos como todos Fernando convidados para vir aqui, viu? Ótimo, Portas abertas para enigmas. Vão enriquecer muito o programa, vocês podem ter certeza disso. Claro. Esses ufólogos, esses que eu citei, eles estiveram recentemente, não me lembro a data específica, mas recentemente em reunião em Brasília com autoridades militares, né, das 3 forças militares. E essas 3 forças militares estão abrindo pastas, documentos para os ufólogos. Eles parecem que querem trabalhar com os ufólogos, né? Porém, eu acredito que existe ainda muito mais oculto por aí, né? Particularmente pelo governo dos Estados Unidos, o governo da antiga União Soviética, da Rússia hoje, né? Eles, olha, a viagem no tempo, eu acho que, de novo, a questão do verbo, não só ela vai ser descoberta, como ela já foi descoberta. Então, há cientistas, há grupos paramilitares que sabem fazer isso, e sabem que ela acontece. Assim como sabem da presença de seres extraterrestres no nosso meio. Eu tenho certeza disso. Eu também. E eu gostaria, para a gente, antes de passar os seus contatos, que você falasse algo sobre o seu livro, né? Alguma linguagem que você tenha utilizado, como uma mensagem aqui para o nosso público. Isso tem acontecido uma coisa engraçada, que a campanha inicial do livro, Força Estranha, um dos slogans era que havia uma linguagem cifrada, né, dentro do mundo ufológico. E alguns leitores captaram isso, né? Esse é o ponto que mais faz o livro vender, na minha opinião, né? As pessoas estão elogiando muito isso, felizmente. Essa linguagem cifrada tem umas coisas bem amenas, que eu posso dizer, por exemplo, o nome do parque onde existe um portal, que aparece logo no começo do livro, é Toninho Távora. Eu escolhi a esmo esse nome, Toninho Távora, por causa das iniciais, TT. O que é o TT? Eu apenas quis fazer uma homenagem à série Túnel do Tempo, que eu era fã quando era criança, quando era adolescente. Então eu usei essas siglas para criar um nome para esse parque, onde existe um portal de viagem no tempo, né? Existe uma linguagem cifrada um pouco mais pesada, mais trabalhada, que eu posso até dar a dica para quem for ler, que está na página 25 do livro. Fica aqui aquele teaser, né? Que ela faz é uma página em que tem um diálogo aparentemente banal, né, entre 2 personagens, só que se você ler nas entrelinhas, você vai notar que existem números naquela página, quantidades de pessoas, um determinado nome de um estabelecimento comercial,
para quem é muito ligado na ufologia, se ler com atenção aquela página 25, vai detectar essa linguagem cifrada. Eu não vou revelar agora porque eu vou matar uma parte importante do livro. Então não revele, eu quero que você deixe seus contatos para que as pessoas adquiram o seu livro. Certo. Olha, quem quiser adquirir meu livro, uma das possibilidades é nas redes de livrarias, né? Eu posso citar o nome das livrarias? Claro, sem problemas. A Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, a Nobel Marco Zero, Galileu no Rio de Janeiro, todas as livrarias de rede, né? Ou pode adquirir diretamente comigo, que eu envio um exemplar autografado. O meu e-mail é marcos.malvese, está ali no vídeo, @gmail.com, ou por telefone 99806-6513. Okay? Quem entrar em contato comigo solicitando um livro, eu entrego na residência, no local do solicitado, eu mando com autógrafo. Perfeito. E fica aqui um convite para você retornar sobre as suas outras obras. Muito obrigado. Eu posso só fazer um agradecimento a mais também? Por favor. Além de agradecer a você, Kátia, e a Cris por essa abertura, para eu falar desse livro, que é o meu terceiro filho, é o meu orgulho, né? Eu quero agradecer muito, devo agradecer muito ao Américo Simões Filho, que é o editor, o meu editor, né? O diretor da Bárbara Editora. A Bárbara Editora é uma editora predominantemente espiritualista, ela publica muitos livros de promoção de vida, elevação de vida, e ele, o Américo, fez essa abertura para mim. Ele apostou no valor do livro, Força Estranha, e felizmente ele parece que estava certo. Que bom. Então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.